Univesp TV, disciplina Algoritmos e Programação de Computadores 1, tema Expressões Aritméticas e Operadoras. Marcelo Manzato, professor. Bem-vindos novamente à nossa disciplina de Algoritmos e Programação de Computadores 1, disciplina da Univesp. Essa é a nossa videoaula de número 4, onde eu vou apresentar para vocês já algumas coisas relacionadas com a linguagem Python, mas que também são relacionadas com outras linguagens de programação, que são as expressões aritméticas e operadores. A tela se divide entre a apresentação de slides de fundo cinza e texto preto e a janela de vídeo do professor no canto superior direito. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula. Então, a gente vai começar essa aula explicando um pouquinho, né, o que são expressões aritméticas. São, na verdade, operações cujos operadores são aritméticos e cujos operandos são números, constantes ou variáveis do tipo numérico. Novos slides com o título Expressões Aritméticas, o texto lido pelo professor e os operadores, soma, subtração, multiplicação, divisão, sinal de 2 barras, percentual e 2 asteriscos. É importante aqui, pessoal, a gente começar pelo básico, né? Então, inicialmente, a gente pode pensar que operadores são esses aqui, quer dizer, você tem sinais de mais, menos, vezes, dividir, quer dizer, operações de soma, subtração, multiplicação, divisão. Alguns outros operadores que estão aí, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês o que significam, né? Mas, apesar dessa definição ela está um pouco mais complicada, a gente pode pensar inicialmente que são operações aritméticas entre números inicialmente, tá? Mas que depois, quando vocês aprenderem os conceitos de variáveis e de constantes, vocês vão ver que dá para colocar, né, esses outros conceitos dentro dessas expressões aritméticas. Então, por exemplo, se eu tenho uma operação 2 mais 3, isso daqui é uma expressão aritmética onde eu tenho dois operandos, quer dizer, esses dois números, o 2 e o 3, e um operador aqui que é o operador de soma. Bom, então aqui a gente tem adição, subtração, multiplicação e a divisão, tá? Que são esses caracteres aí que são utilizados na linguagem Python. Além disso, a gente tem esses outros operadores, onde esse daqui, que é 2 barras, né, é a divisão inteira, né, onde você faz a divisão e pega apenas o quociente daquela divisão, desconsiderando o resto dessa divisão. Tá? Então, por exemplo, se você vai fazer a divisão de 3 dividido por 2, isso aqui vai te dar o valor de 1,5, ou você tem o valor 1 e o resto 1, e resto 0, e resto 1, né? E resto 1, tá? Então, na verdade, você excluindo este resto aqui da divisão, você vai ter esse valor aqui que é o resultado de 3 dividido, né, por 2, tá? Então, enquanto 3 dividido por 2 vai te dar 1,5, o 3 dividido dessa forma por 2 vai te dar apenas 1, tudo bem? Além disso, a gente tem esse outro operador que não é a porcentagem. Na verdade, esse operador ele retorna exatamente este resto aqui da divisão, tá? Então, se você faz, por exemplo, 3, a gente chama de módulo, tá? 3 módulo 2, isso aqui vai te dar 1, tá? Que é o resto da divisão de 3 por 2. Tudo bem?
E aí a gente tem esse outro operador aqui, que é a potência. Então, se você fizer 2 potência de 2, isso aqui é o equivalente a 2 elevado a 2, tá? Que vai te dar 4. Então, olha só alguns exemplos de uso, né, de expressões aritméticas. Eu vou colocar aqui na minha tela, eu tenho aqui já o meu Jupyter inicializado, conforme a nossa... Novo slide com os exemplos. 3 mais 7 igual a 10. 3 vezes 2 igual a 6. 5 dividido por 2 igual a 2,5. 4 dividido por 2 igual a 2,0. 2 vezes 3 mais 1 igual a 7. Entre parênteses, 3 mais 1 vezes 3 igual a 12. 4,321 dividido por 3 mais 10 igual a 11,44. 4,321 dividido por, entre parênteses, 3 mais 10 igual 0,33. Na sequência, a tela é dividida entre a página do Jupyter, no navegador, e a janela de vídeo do professor. Aula sobre Python, eu mostrei para vocês, né, como inicializar o interpretador Python online. Aqui eu posso colocar alguns exemplos de expressões aritméticas. Então, por exemplo, 2 elevado a 3, executando vai te dar o resultado aí na tela para você. Em uma célula na parte superior da página, o professor executa o comando 2**3. Na célula abaixo surge a resposta 8. Tá? Poderia, por exemplo, colocar 5 dividido por 2, quer dizer, essa divisão aqui, como ela é com 2 barras, eu vou retornar apenas o quociente, né, da divisão, sem considerar o resto, tá? Então, seria o equivalente o resultado disso seria 2,5, mas aí é excluído a parte fracionária ou o resto da divisão. Enquanto que se eu fizer 5 dividido por 2, como está aqui, isso aqui vai me dar já um valor com as casas decimais. Ele executa o comando 5/2. Surge a resposta 2,5. Posso ter mais alguns outros exemplos, né? Então, por exemplo, com o uso de parênteses, a gente pode, por exemplo, informar o que vai ser calculado inicialmente. Então, se eu pegar, por exemplo, 4 dividido por 2 mais 3, entre parênteses, você vai considerar primeiro os parênteses, vai fazer 2 mais 3, vai dar 5, e depois é feita a divisão de 4 por 5, tá? Vai te dar 0,8. Tudo bem? Bom, aqui a gente tem mais alguns outros exemplos que vocês podem testar aí no computador de vocês. Reparem que isso daqui é diferente disso, porque nesse primeiro caso... De volta aos slides, o professor circula os últimos 2 exemplos de expressões aritméticas. 4,321 dividido por 3 mais 10 igual a 11,44. 4,321 dividido por, entre parênteses, 3 mais 10 igual a 0,33. Você primeiro vai dividir 4,321 por 3 e depois somar 10. Enquanto que nesse outro caso aqui, você vai primeiro somar 3 com 10 e depois usar isso para dividir o 4,321. Aqui também, né, esses outros 2 exemplos aqui é a mesma coisa, né, os parênteses sempre vão ter maior importância ou precedência sobre os outros operadores. O professor circula outros 2 exemplos. 2 vezes 3 mais 1 igual a 7.
entre parênteses, 3 mais 1 vezes 3 igual a 12. E aí vocês podem testar, né? Testem com esses outros exemplos aqui para vocês verem o funcionamento, tá? Bom, então aí a gente tem, né, esse conceito de precedência de operadores. A gente tem, pessoal, a mesma regra da álgebra, da matemática. Então, se você faz... a gente tem a primeira regrinha, que é a multiplicação e a divisão vão ter precedência sobre a soma e a subtração. O que quer dizer isso? Que se eu tiver uma expressão aritmética como essa... No slide intitulado Precedência de operador, o professor destaca a expressão 3 mais 2 vezes 2. O que vai acontecer é que a multiplicação ela vai ter precedência sobre a adição. Então isso daqui você vai primeiro resolver a multiplicação, vai ficar 3 mais 4, e depois ele vai somar. Isso aqui vai te dar 7. Tá? Então, se você quisesse, por exemplo, fazer o 3 mais 2 primeiro e depois multiplicar por 2, você teria que usar os parênteses, que daí ficaria esse segundo caso que está aqui, ó. Então, essa é a segunda regra, né? Os parênteses são usados para modificar a precedência. Então, se você quer primeiro somar ou subtrair, depois fazer uma multiplicação ou uma divisão, você usa os parênteses. Então, isso daqui ele vai calcular primeiro o 3 mais 2, vai te dar 5, e depois ele vai multiplicar por 2, que vai te dar o valor 10. E aí a última regrinha é que se você não tem nenhuma precedência entre os operadores, então, por exemplo, se eu tenho a subtração e a adição, elas são operadores com a mesma Ele precedência. circula os sinais em 2 menos 3 mais 1. Então, vai ser sempre feita a avaliação da esquerda para a direita. Então, primeiro ele vai subtrair 2 com 3, vai te dar menos 1, e depois ele vai somar 1, que vai te dar o valor 0. Divisão de dois ints, resultado é um float. Aí a gente tem alguns tipos de dados. Os tipos de dados, pessoal, na linguagem Python, acaba sendo importante também a gente entender eles, apesar de ser diferente de outras linguagens de programação, onde você tem que declarar uma variável e aquela variável tem que ser de um determinado tipo. Na linguagem Python, essa tipagem de variáveis, de dados, é feita de uma maneira quase que automática, tá? A gente vai entender melhor sobre isso mais para frente, quando a gente aprender variáveis, mas a princípio eu só vou apresentar para vocês alguns tipos mais básicos de dados, que são o int, que é um tipo para números inteiros. Então, por exemplo, números 2, o 3, 1, 2, 3, o 0, tá? São todos números que não têm casas decimais. Aí a gente tem o tipo float, que são números com casas decimais. Então, por exemplo, 0,5, 1,2, 3,6666, tá? São todos números que têm casas decimais, são do tipo float. Bom, e aí no caso, quando você usa as expressões aritméticas entre esses números de diferentes tipos, a gente tem também algumas regras que a gente tem que ter em mente. Então, por exemplo, se eu faço uma soma, uma subtração ou uma multiplicação
entre dois ints, quer dizer, dois números inteiros, o resultado sempre vai ser um inteiro. Se ao menos um float aparece nessa expressão, o resultado vai ser um float. Então, olha só, eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui. O professor retorna ao Júpiter. Se eu faço, por exemplo, a multiplicação de 2 vezes 3, isso aqui vai te dar um inteiro, que é o número 6. Agora, se eu faço 2 vezes 3, ponto 5, isso aqui já te dá um float, tá? Que apesar de ter dado 7 sem casas decimais, o resultado ainda é um float. Então, por isso que ele até colocou um ponto zero ali na frente, tá bom? Isso acontece tanto para soma, como para multiplicação e como para subtração. Ele volta aos slides. Agora, a gente tem uma outra regrinha, né, que fala que se eu faço uma divisão entre dois inteiros, o resultado sempre vai ser um float. Então, olha só, né, se eu pego e faço a divisão de 4 por 2, isso daqui vai te dar o número 2. O professor executa o comando Júpiter. Só que, como é uma divisão, o resultado vai ser um tipo float, por isso que ele também coloca um ponto zero aqui, tá? É diferente já de você usar o quociente, né? O 4 quociente de 2, que ele retornaria apenas a parte inteira da divisão, desconsiderando o resto, e aí nesse caso ele te retorna um int, né? Um inteiro, que é simplesmente o número 2 sem casas decimais. De volta aos slides. Então aqui eu mostrei para vocês, né, nesse operador de quociente, que ele te retorna aqui um inteiro, tá? E no caso também do resto da divisão, que é o sinal de porcento, né, que é o módulo, então se eu faço 5 módulo 2, o resto dessa divisão é 1, e também isso daqui ele retorna um tipo inteiro. Tudo bem? Bom, e aí a gente tem também algumas funções matemáticas que estão disponíveis para a gente utilizar na linguagem Python. Então, por exemplo, eu tenho a função ABS, que retorna o valor absoluto de um número. Então eu posso mostrar um exemplo aqui para vocês. Se eu uso o ABS de -2, ele vai te retornar o número 2, quer dizer, sem sinal, né? Se eu coloco o ABS de +2, ele também te retorna o número 2, tá? Então No interpretador, o professor usa o comando ABS, abre parênteses, -2, fecha parênteses. Resposta 2. Em seguida, o professor usa o comando ABS, abre parênteses, +2, fecha parênteses. Resposta 2. O valor absoluto de um número. A gente também tem as funções min e max, que vão retornar, respectivamente, o valor mínimo e o valor máximo de um conjunto de valores. As funções ABS, min e max são seguidas de 2 parênteses. Então eu poderia, por exemplo, vir aqui e colocar um mínimo de 5, 7, 3 e 1, ele vai te retornar o 1, que é o menor valor deste conjunto. E a mesma coisa para o máximo, né? Ele vai te retornar o valor 7, que é o maior número desse conjunto de elementos. No interpretador, o professor escreve o comando min, abre parênteses, 5, 7, 3, 1, fecha parênteses. Resposta 1. Em seguida, o professor escreve o comando max, abre parênteses, 5, 7, 3, 1, fecha parênteses. Resposta 7.
Aí a gente pode fazer um exemplo que é calcular, pessoal, a média harmônica dos seguintes números. Então eu tenho lá o 3.6, o 8.9 e o 10. Então a gente usa esta função que está aqui, tá? Essa daí então é a média, é a função da média harmônica. Novo slide com o título Exemplo e a função h igual a n sobre somatória de i igual a 1 até n igual a 1 sobre n índice i. A gente tem que tomar cuidado, né, porque existe aí uma necessidade de a gente usar os parênteses para a precedência dos operadores. Então, o valor de n é 3, né, que são 3 números, dividido. Aí a gente pode usar os parênteses aqui para fazer primeiro o cálculo do que está embaixo ali do denominador, que vai dividir o 3, né? E aí aqui a gente pode também usar mais parênteses para usar naquela soma que está ali no denominador aqui desta função. Então, eu poderia vir aqui colocar 1 dividido por 3.6, aqui ficaria 1 dividido por 8.9 e aqui 1 dividido por 10. Tá? Esse aqui é o resultado dessa média harmônica. No interpretador, o professor escreve o comando 3 barra abre parênteses 2 vezes 1 barra 3.6 fecha parênteses mais abre parênteses 1 barra 8.9 fecha parênteses mais abre parênteses 1 barra 10 fecha parênteses 2 vezes. Resposta 6.120, 733, 571. 064, 696. Então, essa daí foi um exemplo simples, né, para fazer, calcular uma expressão aritmética. Eu vou deixar como exercício para vocês fazerem a média harmônica amortizada. Então, esta função aqui, eu gostaria que vocês tentassem implementar ela. Novo slide com o título Exercício. Modifique o exemplo anterior para calcular a média harmônica amortizada dos mesmos números 3.6, 8.9 e 10. Utilize x igual a 4 como fator de amortização. Abaixo a função h igual a n sobre somatória de 1 igual a 1 até n, igual a 1 sobre n índice i mais x menos x. Usando um fator de amortização que é o x, igual a 4, tá? Para os mesmos valores aqui de 3 números, né? E eu espero que vocês consigam fazer esse exercício aí que eu vou deixar como tarefa. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa videoaula sobre expressões aritméticas e a gente se encontra então numa próxima videoaula. Imagem do professor em tela cheia. Para a gente dar continuidade à nossa disciplina. Obrigado. univesptv.com.br